Boa tarde a todos. Eu quero agradecer, Cíntia e Maria de Fátima. Estamos novamente aqui, apresentando nesse contexto. Boa tarde aos colegas que estão apresentando comigo. O Lino já adiantou muito do que a gente faz e do que a gente tem tentado ensinar no âmbito do Instituto Federal do Maranhão. E eu também dou um alô aqui para quem está assistindo a gente pelo YouTube. Pode passar, por gentileza? Então, eu e Márcio, que está aqui e vai apresentar comigo mais adiante, nós somos professores do Instituto Federal do Maranhão, mas a gente já se conhecia pelo trabalho, mas a gente se aproximou especificamente pela pesquisa depois que ingressamos no mestrado na Universidade Federal do Maranhão e fazemos parte até hoje, mesmo a gente já tendo concluído, eu há 2 anos e Márcio mais ou menos 1 ano, né, Márcio? E do núcleo de pesquisa que é a UNIDA, que é o Núcleo de Pesquisa, Inovação, Design e Antropologia. Esse núcleo de pesquisas, ele realiza atividades e pesquisas a partir e sobre metodologias colaborativas. Então, elas se dão com a participação dos diversos atores sociais na projeção, além, é claro, dos próprios designers, em uma abordagem decolonial do design. Então, a gente insere, portanto, esse trabalho dentro de uma tendência de ruptura dessa forma de pensar e fazer, e problematizamos, sim, como estamos ensinando o design de moda, especificamente dentro do ambiente que a gente está pesquisando, pelo viés da etnografia, dentro do Instituto Federal do Maranhão. Pode passar, por gentileza. Então, para situá-los, né, do local de fala da gente, eu trabalho no Campus São Luís Centro Histórico, né, na capital do estado do Maranhão, e Márcio trabalha no Campus São João dos Patos, que fica a um pouco mais de 400 quilômetros de São Luís. Então, esse momento de produção, inclusive, à distância, né, forçada pelo contexto de pandemia, a gente está já bem habituado, eu e Márcio. Mas o que eu acho que é mais importante a gente relatar aqui, e o que traz a gente para a discussão nesse GT, é que nós estamos fazendo, como a gente está fazendo isso. Como eu falei para vocês, o que nos une é essa pesquisa, esse entendimento, sempre pelas metodologias, né? Tentando compreender os métodos que adotamos e repensar as nossas práticas a partir disso. Então, fazemos isso por meio da pesquisa etnográfica, possível a partir da experiência docente no espaço de ensino que estamos inseridos, que é o Instituto Federal do Maranhão. A gente já teve aqui apresentações de vários trabalhos de vários IFs do país. E a gente tem, na situação, né, do Maranhão, a gênese do Instituto Federal em 1909, com a criação da Escola de Aprendizes e Artífices nas capitais de todos os estados. Então, a gente está falando aí de uma instituição centenária. Essa aproximação com a história da instituição, para mim, ela é muito natural, porque eu integro também um projeto que chama Memorial IFMA, que faz essa busca pela memória institucional no Instituto Federal. Então, aqui, para essa pesquisa, a gente apresenta como campo empírico o Campus São João dos Patos. É um campus com menos de uma década de implantação. Ele se dá por meio do processo que ocorreu de interiorização dos institutos federais. Então, a gente tem, por exemplo, na capital do estado, instituições aí com toda essa história, né? Toda essa bagagem de mais de 100 anos,
mas no interior, e especificamente em São João dos Patos, a gente tem isso bem mais recente. Pode passar, por gentileza. E aí, quando a gente fala dessa realidade do interior do estado, a gente está falando desse prédio que vocês conseguem visualizar aí na imagem, que dialoga e que retrata como a instituição e a educação formal ela é vista dentro da situação do município, né, da cidade. Então, esse resumo ele vai abordar uma pesquisa que questiona a prática do design e o próprio design e as hierarquizações que emergem da dualidade entre o ensino formal e o informal. O que acontece com a implantação dos institutos federais e nesse processo de interiorização no nosso estado? É feito uma pesquisa para a vocação local, e a partir dessa vocação local é que são eleitas as ofertas de curso e são ponderados os cursos que vão ser oferecidos nessas localidades. Lá em São João dos Patos, a gente tem, como em várias outras cidades do estado, o prédio do Instituto Federal até como um ponto turístico, né, na cidade. Ele é, sim, uma referência. Você tem as ruas da cidade, onde elas deixam, depois da implantação do Instituto Federal, de serem as ruas da cidade, passam a ser as ruas do Instituto Federal, né? A referência é em frente, é próximo ao Instituto Federal, é na rua do Instituto Federal, e quando as pessoas têm a oportunidade de adentrarem esse espaço, isso é motivo é um marco, né, para essas pessoas. Então, a gente tem, portanto, um ensino formal que chega numa cidade que tem como vocação natural o bordado. São João dos Patos é conhecida como a capital dos bordados aqui no estado. E a gente fala, portanto, aqui de um ensino institucionalizado de vestuário, e também a gente tem um ensino que cria, né, essa transferência de saberes de forma informal entre bordadeiras. Pode passar, por favor? Então, nesse contexto da implantação do Instituto Federal, é importante a gente considerar que essa oferta do ensino formal não é aquela que ensina a fazer em substituição àquilo que a comunidade já faz com maestria. Então, a gente foi identificada a aptidão local, são consideradas outras formas de fazer, para, enfim, expandirmos a produção, valorizando suas características e ofertando oportunidades para agregar outros valores. Essa abertura de possibilidades, para, junto com o conhecimento genuíno, a gente conseguir ofertar possibilidades de sustentabilidade no âmbito cultural, econômico e social. Pode passar, por gentileza? E aí, a gente caminha por esses 3 passos do CENET, que é a primeira, localizando, tornando algo concreto, né? E, portanto, a gente toma essa vocação local, olha para ela, né? Não desconsidera essa vocação, questiona, refletindo sobre as suas qualidades, aprimorando, aproximando-se desse saber fazer, né? Quantas vezes Márcio sai do Instituto Federal e, ao invés de ir direto para a casa dele, ele passa para tomar um chazinho com as bordadeiras lá na AME, que é a associação, a máquina, Márcio, que é a Associação de Bordadeiras lá de São João dos Patos. Então, a partir desse ponto, a gente passa por uma expansão, né, desse sentido na fase do abrir, que é a sugestão de novos cursos. Quando eu e Márcio adentramos ao Instituto Federal, o curso ele já ia acontecer mesmo, eles precisavam dos professores, e assim a gente entra, mas entra tentando olhar com esse olhar para o local, para agregar, né, e não desconsiderar de forma nenhuma essa outra
essa outra forma de ensino que existe lá e que deve ser considerada como uma manutenção dessa tradição e da sustentabilidade cultural local da cidade de São João dos Patos, capital do bordado. Então, a gente tem... Pode passar, não tem problema, não. Então, a gente tem esse design e esse entendimento dessa hierarquização de saberes muito claro. Eu trago para vocês esse processo e uma imagem do produto de São João dos Patos, da produção dessas artesãs. A gente tem aí essa dualidade, ela sendo sempre massacrante dentro desse processo, né? O design em oposição ao artesanato, né? Embora a gente saiba que a gênese dele está, né, no artesanato, a noção do conhecimento acadêmico sobrepujando um conhecimento tácito, né? E aí nessa segunda imagem a gente tem o lado direito de um bordado de ponto cruz na cidade de São João dos Patos, e eu gostaria que vocês observassem o avesso desse mesmo bordado. Então, uma das coisas que mais caracteriza o bordado de São João dos Patos é o avesso. Quando uma bordadeira apresenta o resultado do trabalho dela, ela não mostra a frente do produto, ela mostra o avesso dele, porque é uma técnica que preza por uma qualidade de acabamento muito marcante e que distingue esse bordado de muitos outros, embora a gente aqui esteja falando de um bordado bastante conhecido em vários outros locais, né? A gente está falando de um bordado em ponto cruz. Então, a gente tem, portanto, teoria e prática, né? Também como como dualidades que são importantes da gente começar a pensar. E aí, como é que a gente começou a fazer isso, né? Eu e Márcio. Dentro do Instituto Federal, a gente tem a possibilidade de desenvolver projetos de extensão. Então, a gente, até que mude e adapte, em grande parte, os planos de ensino os planos de curso do Instituto, a gente tem outras possibilidades de atuar, então a gente não se amarra apenas disso, e assim a gente vai desenvolvendo o design que a gente acredita, né? Pode passar, por favor. Com relação a essas dualidades, inclusive, a gente tem também na moda essa questão da hierarquização nas nomenclaturas, na forma como você percebe, né, o trabalho em si. Passando aí, pegando como referência, por exemplo, Lipovetsky, nessa crescente do costureiro, estilista, até que a gente chegue ao design de moda, portanto. Por favor. E aí, como é que a gente faz isso? Márcio vai apresentar para vocês, rapidamente, os projetos de extensão que a gente desenvolve no campus e como a gente tem operado essa diferença, né? Esse olhar e essa atenção para o que essa comunidade já faz, né? E eu gostaria de dizer que é muito difícil você tentar competir, né? Embora você tenha uma sala com recursos, climatizada, feita dentro de todos os padrões, com acesso, com toda a infraestrutura necessária, o sentar um do lado do outro, o trocar, que é passado por esse ensino informal do saber fazer do bordado, acaba garantindo um diferencial que a gente não compete, a gente precisa se aliar, né? E, por vezes, para o desenvolvimento das produções delas, das nossas alunas em sala de aula, a valorização desse saber fazer é acionado não porque a gente estimula, mas porque é próprio delas e a gente não pode desconsiderar. Eu penso que assim a gente soma essa abordagem decolonial do design para a moda, assim a gente pode sim fazer um pouco de diferença na nossa prática enquanto professores de vestuário. E aí a gente observa, portanto, uma prerrogativa desenvolvimentista que vai se sobrepujando a esse pluriverso trazido por Escobar, no sentido de vários mundos,
como a sua própria autonomia, que configura um desafio que é abraçado por nós, professores e designers. A gente quer oportunizar que essa comunidade tenha uma educação realmente a partir da sua própria existência, da sua própria visão de um mundo e uma reflexão crítica dela. Desenvolvemos um ensino que segue um ritmo próprio de cada turma, que ora nos aproxima, ora nos distancia de práticas tradicionais. E aí sim a gente abre mão à experimentação para estabelecer aí um equilíbrio dinâmico entre essas possibilidades. Eu deixo vocês com o Márcio para essas exemplificações da nossa prática. Bom, gente, mais uma vez, boa tarde para todo mundo. É uma alegria muito grande, assim, estar participando do Colóquio de Moda, essa edição especial, né? Saúdo a professora Maria de Fátima, a professora Cíntia, que sempre vejo e acompanho seus trabalhos durante os anos, especialmente no Colóquio de Moda. Muito bom estar com a minha amiga Nayara, com quem a gente vem trabalhando, e ela já nos apresentou aqui como professores do Instituto Federal do NIDA, né, do Núcleo de Pesquisa da Universidade Federal do Maranhão. A gente, como a Nayara falou, a gente fala de uma cidade no interior do Maranhão, né, São João dos Patos. Na cidade de São João dos Patos, ultimamente, nós estamos com 3 cursos de vestuário, né, curso na área de integrado e 2 cursos na área de proeja, que trabalha com jovens e adultos, né, a turma, o pessoal mais especial. E também a gente faz muitos cursos de extensão, no qual uma das maiores características desses cursos de extensão, a gente traz esses saberes fazeres da comunidade para esses cursos. Então, antes da gente elaborar esses cursos de extensão, que são muito livres, a gente vai até a comunidade, porque a maioria das pessoas, você sabe como é a cidade no interior, né? A maioria das pessoas que fazem esse artesanato, elas estudam no instituto, ou elas trabalham por lá, a gente encontra na fila do banco. Então, assim, através dessas conversas informais, a gente vai vendo, assim, quais são as necessidades dessas pessoas. Então, a partir daí, a gente bola, senta, planeja, juntamente, colaborativamente, com elas também, né? Planeja alguns cursos de extensão, né? Para que aprenda, capacite e aprenda também com elas, né? Com essas bordadeiras e esses bordadeiros também, esses artesãos. Então, assim, nós inserimos nesse contexto de aprendizado e de ensino essa ruptura de forma de fazer. A gente problematiza muito essa questão do saber fazer. A gente meio que faz uma ruptura com essa dualidade, como a Nayara bem colocou, esse ensino formal, que a gente já tem uma cartilha certinha para ensinar, né? E com esse ensino formal, que tem muito a ver com essas características, com esses processos de socialização que ocorre durante toda a vida, né? Então, e a gente aprecia muito e dá muita importância às histórias de vida dessas artesãs. Então, assim, isso é muito importante para a gente, essas histórias de vida, né? Como bem a Nayara falou aqui, o Escobar, que é um autor que fala sobre o design e autonomia, ele traz muito essa questão da autonomia da pessoa, né? Apesar de cada um de nós sermos um indivíduo, a gente junta esses indivíduos para que a gente forme o que ele chama de pluriverso, né? Que são essas, em vez da gente fragmentar o conhecimento, a gente faz juntar esses conhecimentos, né? Então, assim, cada universo desse que a gente agrega, a gente faz um pluriverso. E através desse pluriverso, a gente vai conduzindo isso na nossa sala de aula. As nossas aulas, tanto nos ensinos regulares, quanto nos cursos de extensão, a gente tem essa preocupação, né, de trazer esses questionamentos, esse saber fazer desses alunos para dentro da sala de aula. E isso é muito importante, a gente viu, isso a gente não viu assim, numa mágica, percebeu isso ao longo do processo, né? Como a Nayara bem falou, a gente já está com quase 10 anos de instituição, então no início a gente não tinha muitas essas práticas, né, claro, mas assim, a partir do momento que a gente foi lidando com essas pessoas, foi entendendo um pouco da identidade local, foi entendendo um pouco da cultura dessas pessoas, a gente achou que isso sim era importante. E a gente entendeu que muitas dessas pessoas não tinham sobre essa identidade, sobre essa cultura local. Então, a gente resolveu pesquisar, trazer pessoas mais experientes nessa área, trazer dentro da sala de aula. Então, assim, a gente foi entendendo que antes de qualquer coisa, era preciso que eles valorizassem a cultura local deles.
Isso é uma das coisas mais importantes que a gente considera lá nos cursos, né, que a gente faz, né? E a partir disso a gente traz essas estratégias decoloniais, né? Escobar atrás com essa questão da autonomia, e essa autonomia, nós só entendemos que a gente entende que a pessoa só sabe quando ela aprende. Muitas vezes a pessoa diz que sabe algumas coisas, mas a gente entende que no aprendizado é que ela realmente se torna autônoma, né? A gente traz também os conceitos de bem viver do Alberto Acosta, que ele traz essa discordância também do bem viver, que a gente muitas vezes se confunde com o viver bem, que o viver bem ali está muito na questão do consumo, né? Então a gente meio que tira essa questão do consumo freado, por mais que a gente lida com curso de moda, que a gente sabe que muitas vezes está ligado à questão do consumo, né? A gente tira muito isso a gente preza muito pela questão do consumo consciente. A gente bate muito nessa tecla, né? E temos assim um aliado muito grande nessa nossa labuta, que é o movimento Fashion Revolution, no qual eu e a Nayara somos representantes. Eu represento o Fashion Revolution Patos e a Nayara em São Luís. Então, no Fashion Revolution, a gente traz muito dessas práticas decoloniais, essas práticas que trazem a questão do consumo consciente, que são bem fortes, né? A questão do trabalho consciente, da escravização da mão de obra, enfim, todos esses temas, dos trabalhos colaborativos também. Então, a gente traz todos esses temas para dentro da sala de aula. Inclusive, o Fashion Revolution tem um e-book no site, quem quiser pesquisar, no site deles tem um e-book, né, chamado Educar para Revolucionar. Se alguém tiver... lá eles têm várias atividades super interessantes que você pode trazer para dentro da sala. Atividades lúdicas, atividades bem do cotidiano. São práticas do cotidiano, e as meninas, as alunas, se identificam muito, 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 porque assim, é o que elas fazem em sala de aula, certo? Então, assim, nesse sentido, a gente agrega, como nós fazemos isso? A gente agrega todos os professores para que juntos, né, sem essa fragmentação do conhecimento, para que nós juntos, interdisciplinarmente, a gente possa trabalhar todos juntos, né? Então, assim, a professora de matemática, da aula de modelagem, ela não precisa estar com aqueles gráficos, enfim, aquela coisa meio complicada, ela traz coisas práticas na sala de aula, né? Professoras de biologia também, professor de sociologia. Então, a gente traz esses assuntos que realmente têm a ver com as características e interesses dessas pessoas, né? Então, acho que é por aí, nos aliando a essas práticas da colônia, a gente vem ensinando e aprendendo em São João dos Patos. E, assim, o nosso papel de professor, a gente trabalha muito com experimentação. Não pense que tudo isso já vem de um roteiro, de um cronograma, não. Isso tudo são experimentações que a gente vai... E, assim, a gente vai acertando com os alunos nesse sentido. Então, e a gente, como professor, nós reforçamos isso que é experimentado. Nós, os professores que estamos ali na frente, ou na roda, né? A gente... essas ideias de cada aluno, a gente tentar essas ideias que, muitas vezes, eles vêm... com ideias diferentes sobre moda. A moda, para eles, no início, ela está muito ligada a esse glamour, né? Uma nossa também até comentou aqui sobre essa questão dos desfiles. Os nossos alunos também, eles, na hora que chega a primeira sala de aula, já imaginam o desfile no final do período. Então, isso é muito forte neles. Então, de uma certa forma, não que isso seja errado, não, enfim, mas, assim, a gente tem que tentar desconstruir que a moda é ação social, a moda é política. Então, a gente lida muito com essas questões em sala de aula, né? Então, enfim, eu queria só dizer que, resumidamente, como aqui é um resumo, nosso tempo é muito pouco, que esse design que nós estamos ensinando e que nós estamos aprendendo. Claro que nós teríamos fotos, imagens e muitas histórias para contar aqui, tá bom? Mas esse é um pouquinho do que nós fazemos e aprendemos em São João dos Patos. Agradecemos a atenção de todos, todas.